Então a gente está na parte de vetores, arrays. Me interrompam aí se tiverem alguma dúvida ou não entenderem alguma parte. Aqui está o link, deixa eu mandar no chat ali. Aqui tem o link dos exemplos que eu vou passar agora. Tem os slides também lá, embora eu já coloquei também no Moodle, né? Eu continuo usando esse livro aqui, né, que eu vou usar em toda essa primeira parte da disciplina. Um vetor nada mais é do que, por exemplo, se a gente tivesse que declarar uma série de variáveis, um conjunto de variáveis para armazenar informações, mas que digam respeito ao mesmo tipo de informação. Então, por exemplo, vou guardar 10 notas de alunos. Em vez de eu declarar 10 variáveis, nota 1, nota 2, nota 3, até a nota 10, o ideal em programação aqui, no caso em C, é a gente declarar um vetor, que em inglês a gente chama de array, né? Então, dessa forma, a gente consegue agrupar todas aquelas informações que dizem que tem relação ao mesmo tipo de dado e a gente tem um nome só para a variável. Nesse caso aqui, eu chamei de array. Ó. A gente vai dar um nome só. O que vai mudar é a posição. O colchetes aqui vai indicar qual é a posição que a gente está acessando daquelas várias possibilidades. Então, é como se a gente tivesse um armário que a gente pudesse guardar na primeira posição ali do armário, na primeira gaveta do armário, um determinado dado, na segunda gaveta um outro dado, mas o meu armário é um só. Então, dessa forma, é como se a gente pegasse a nossa memória lá e repartisse em várias pequenas partes, que eu posso acessar qualquer uma dessas partes a partir da posição, do índice. Então, a gente vai sempre começar sequencialmente em C, em memória reservado um espaço de memória, X, por exemplo, e aí, a partir da quantidade de bytes que eu preciso armazenar, por exemplo, se for de inteiros, nesse caso aqui, eu estou dizendo que eu vou armazenar inteiros, né? O compilador vai pegar a quantidade de bytes de um inteiro e vai ficar somando. Então, por exemplo, se for 32 bytes, ele vai começar na posição X de memória, vai somar 32, vai dar a próxima posição, vai somar 32, e assim vai sequencialmente. É assim que ele acessa as posições do vetor ali na memória. Na hora de declarar, a gente pode declarar de um jeito com tamanho fixo. Então aqui eu estou dizendo, eu vou guardar inteiros, números, eu vou chamar de array quando eu precisar usar esse cara, e entre colchetes eu vou dizer quantas casas, quantas posições eu vó ter que eu posso armazenar. Então nesse caso aqui eu tenho 10 posições. O detalhe é que em C a gente começa na posição 0 sempre e vai até a posição n-1, ou seja, 10 menos 1 nesse caso, no exemplo. Então eu vou de 0 até 9, o que vai me dar 10 posições. Eu posso declarar e já inicializar com valores. Então aqui eu estou declarando, vai ser um vetor de 10 posições e já estou atribuindo para ele 3 posições. Então ele vai preencher na posição 0 o valor 1, na posição 1 o valor 2, na posição 2 o valor 3. Em C, a gente fica, quando ele reserva todo esse espaço de memória, pode ter algum lixo lá na memória, que já foi utilizada previamente. Então tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque aqui eu só preenchi 3 posições, né? Mas como eu pedi para reservar 10, pode ter algum lixo ali guardado. Então, o ideal aqui nesse caso seria botar uma vírgula aqui e vários zeros separados por vírgula até chegar no número 10 lá de números, né? Para eu conseguir garantir que não vai ter nenhum dado estranho ali armazenado no meu vetor. Mas quando eu souber de antemão os valores, eu posso abrir chaves aqui e colocar os valores na ordem que eles vão ser inseridos no vetor. Termina com as chaves e tá, além de declarado, já está inicializado o nosso vetorzinho aqui. Outra possibilidade é usar aqui, na hora de abrir as chaves e fechar, dentro dela eu posso colocar algumas posições. Então aqui eu estou dizendo, na posição 2 vai ter o valor 5. Então aqui a gente consegue ver no comentário, ó, posição 0, 1, 2, 3 e 4. Que vai do 0 até o 4, são 5 posições. Então aqui eu estou dizendo, eu vou inicializar o 5 na posição 2, o 2 na posição 1 e o 9 na posição 4. Então eu tenho essa possibilidade também, isso aqui não é tão usual, mas dá para fazer, que é colocar algumas posições só inicializadas, né? Quando eu quiser intercalar, por exemplo, porque aqui eu não tinha colocado esse valor, né? Mas lembrando que, como eu comentei antes, não necessariamente esses valores que eu não preenchi vão estar com 0, tá?
Então tem que ter um pouco de cuidado nisso. Então a gente pode usar essa notação só das chaves, que aí vai botar continuamente os valores. Pode usar as chaves com essas posições de colchetes atribuindo já algumas posições específicas. Eu posso não especificar o tamanho total. Então, nesse caso aqui, como eu não coloquei o tamanho dele e inicializei ele com 1, 2 e 3, na prática ele reserva um espaço de memória para 3 posições. Porque eu não defini, e aí quando eu atribuir o valor, ele vai lá e vai reservar os 3 espaços para mim. E aqui, nesse último caso, eu não inicializei, não coloquei o número fixo lá do número de posições, mas como eu coloquei que na terceira, que na prática é a quarta posição que começa na zero, né, tem o valor 8 e na primeira tem o valor 9, esse cara aqui vai indicar qual é o máximo de posições que eu tenho nesse vetor, então o tamanho dele é 4. Vai de 0 até 4. A posição 1, 2 vão ter valores a princípio 0, ou se tiver algum lixo na memória naquela posição, vai ter algum número estranho. Alguma dúvida aqui por enquanto? Na declaração de vetores? Alguém não conhece esse conceito de vetor previamente? Algum nunca tinha visto? Já tinha, sim, tudo ok. Beleza. E a gente pode, além de colocar valores na inicialização, que nem eu mostrei no exemplo anterior, eu posso declarar para que o compilador reserve esses 10 espaços de memória. E depois, futuramente, no código, eu posso atribuir posição por posição. Então, para acessar cada posição que eu tenho lá no meu vetor, aqui tem uma representação visual do que aconteceu no final do código. Quando eu digo, ó, são 10 posições, ele vai do 0 até o 9. Aqui eu não botei até o 9, né, mas vai do 0 até o 9 e vai reservar cada espaço desses para guardar um inteiro. Para inserir numa determinada posição ou para acessar aquela posição, eu escrevo o nome do meu vetor, nesse caso é numbers, abro colchetes e escrevo o número da posição. Ó. Então, se eu quiser acessar a posição 2, eu uso esse número aqui, entre colchetes. Se eu quiser acessar a posição 5, uso esse número aqui, eu vou estar mexendo nesse conteúdo aqui. Isso tanto para acessar, para pegar a informação que está dentro, ou para atribuir um novo valor lá naquela posição. Então aqui eu estou colocando na primeira posição, na posição 0, o valor 10. Então ele vai lá em memória e joga lá o número 10, no índice 0. Depois o 20 na 1, o 30 na 2 e assim vai. Então aqui ele populou o nosso vetor, nosso array, com 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70, nas primeiras 7 posições. Na hora de acessar isso, basta que eu use o nome do vetor, pegue a posição que eu quero. Então, aqui ele está escrevendo que o número que está na 7ª posição aí ele vai aparecer o número 70 aqui no lugar desse %D. Obviamente que a gente poderia usar um for aqui, né, uma laço de repetição ou um while, então a gente poderia fazer para percorrer esse vetor que foi preenchido, por exemplo. Aí ao invés de usar a posição fixa aqui, 6, eu vou usar um número inteiro ao qual ele pertence. E aí o meu contador é que vai ficar andando nesse vetorzinho aqui, posição por posição. Aqui eu defini, ó, usei a hashtag aqui define, que é uma diretiva que a gente define constantes. Então, para não botar esse valor toda vez que eu quero usar o tamanho do meu vetor, é uma boa prática a gente definir uma constante aqui. Então, normalmente constantes, aqui é array length, é um diminutivo ali para isso, mas vocês podem botar o nome que vocês quiserem aqui, pode ser max, o número máximo, ou elementos no total. Então, normalmente se coloca toda em maiúscula para a gente conseguir no código, quando olhar, diferenciar o que é uma constante do que é uma variável. Então aqui eu defini, ó, o meu número máximo de elementos é 10.000, e aí toda vez que eu quiser usar, ó, na hora de declarar o tamanho do array, na hora de percorrer com laço de repetição e sabendo que eu vou começar em 0 e vou ir de 1 em 1 até chegar no meu tamanho de vetor. Então aqui, em vez de escrever 10.000, eu vou usar a constante que eu defini antes. Então aqui eu declarei um vetor de inteiros, chamado array, que tem 10.000 posições reservadas de memória. Aqui eu declarei do tipo, esse size tem é um tipo sem sinal de inteiros, tá?
Então, como eu sei que eu não posso ter uma posição negativa no vetor, eu posso usar o size t para garantir que isso não vai acontecer. Se eu botasse inteiro, por exemplo, poderia acontecer de algum caso o meu i para algum número negativo, -1, -2. Então eu posso usar, se eu quiser, o size t para garantir que isso não vai acontecer. Então, sempre que eu quiser usar um número inteiro sem sinal, eu posso usar esse tipo aqui em C. Então aqui eu declarei uma variável i, que vai começar em 0, vai ir de 1 em 1, até que o i seja maior. Então, enquanto for menor que o 10.000, ele vai ficar somando 1 no i, e nesse caso aqui, cada uma dessas posições vão ser inicializadas com 0. Então, o que eu estou fazendo nesse laço de repetição inteiro aqui é, peguei a posição 0 do vetor, joguei 0 lá dentro. Peguei a posição 1, joguei 0. Posição 2, joguei 0. E assim vai. Então, desse jeito aqui, eu estou inicializando cada uma das 10.000 posições e estou garantindo que lá dentro não vai ter nenhum lixo de memória, não vai ter nenhuma coisa prévia, algum dado estranho lá, salvo em alguma das posições. Posso descobrir o tamanho de um vetor também. Então, tem essa funçãozinha chamada sizeOf. Aqui eu declarei um vetor chamado array, não defini o tamanho dele inicial, inicializei ele com esses 10 números, então de 0 até 9. Para descobrir o tamanho, posso também de novo usar o size_t, porque eu sei que não vou ter tamanho -5, por exemplo. Então eu só posso ter números positivos como tamanho. E aqui ele vai me dar a quantidade em bytes que eu tenho desse vetor. Então ele vai contar, por exemplo, um inteiro é 32 bytes, beleza. Então aqui eu tenho 10 inteiros, então ele vai multiplicar 10 por 32 e vai me retornar esse conteúdo aqui. Para descobrir o número de elementos que eu tenho, basta eu pegar o número total de bytes que eu tenho e dividir pelo número total de bytes de um elemento só. Dessa forma, eu consigo descobrir a quantidade de elementos que eu tenho. E aí, então, aqui no length, nessa variável aqui, eu só vejo o número total. Nesse caso aqui seria o número 10. E é isso. O que tem aqui? A gente ainda não viu passagem de parâmetros, né? A gente vai ver com detalhes isso. Mas quando a gente passa um vetor como parâmetro para uma função, nesse caso aqui eu estou passando o array para essa função getLast, está declarada aqui embaixo, a gente tem que ter o cuidado em C, porque ele vai só para a primeira posição do vetor. Então eu não tenho o número total de elementos. O ideal é a gente já passar o tamanho como um segundo parâmetro. Então sempre que eu passar um vetor como parâmetro de entrada de uma função, passo seguido dele um inteiro ali, ou um size t, do número de elementos que eu tenho dentro desse vetor. Aqui eu quero fazer uma função que eu passo um vetor, passo o tamanho dele, recebo ele como retorno aqui, o último elemento que está dentro desse vetor. Então aqui está a declaração da função, ela retorna um inteiro, se chama getLast, recebe um vetor sem tamanho especificado de inteiros, e aqui do lado eu tenho o número total de elementos desse vetor. A única coisa que eu vou fazer dentro da função, que é o início da função, final dele, eu estou retornando o que está dentro do vetor chamado input, que foi passado como parâmetro, o que está na posição length, que é o número total de elementos, -1. Então, se eu passar o número 10 aqui, se fosse do exemplo anterior, ele diminuiria 10 menos 1 dá 9, ele vai pegar o input na posição 9, que na prática é o nosso 10º elemento. A gente não pode fazer isso que está aqui embaixo. Ó. Então, se a gente passar um vetor e não passar o tamanho dele, e a gente tentar usar aquele exemplo que eu mostrei anteriormente para usar o sizeOf, ele não vai funcionar, vai dar, na hora que ele for executar, ele vai dizer que ele não consegue fazer isso, porque o tamanho que ele vai retornar ali é um ponteiro para inteiros. A gente vai, em vez de ser um vetor de inteiros, ele não consegue reconhecer em C. Então, o ideal é a gente já passar o tamanho como parâmetro. Não se preocupe aqui com ponteiro, a gente vai ter aula só sobre ponteiros futuramente, na hora que eu falar também sobre passagem de parâmetros também. Então, não é uma boa prática a gente fazer isso. Sempre passem aqui como parâmetro também o tamanho, o número de elementos que eu tenho dentro desse vetor. Posso ter mais de uma dimensão, então, por enquanto a gente está olhando só em uma dimensão, né, como se fosse essa linha aqui superior, ó.
tinha elementos que começavam na 0, 1, 2, 3, e assim vai. Só que a gente pode ter vários vetores. Então, eu posso ter um vetor de vetores aqui, que a gente poderia chamar de matriz também. Então, aqui, na hora que eu for declarar, eu estou declarando além da primeira dimensão, a segunda. Então, aqui eu estou definindo o número de linhas que eu vou ter, ou seja, 1, 2, 3. Então, e o número de colunas que eu vou ter também. Então, é 0, 1, 2, e assim vai. Então, dessa forma, para acessar uma determinada posição, eu tenho que indicar tanto a linha quanto a coluna para dizer, não, eu estou acessando, por exemplo, na linha 2, coluna 1. Então, eu vou lá nesse elemento especificamente aqui. Se eu fosse na linha 0, coluna 3, aí eu vou aqui. Então, aqui é uma representação das posições que eu tenho ó, em cada uma desses elementos aqui dessa matriz. Posso inicializar ele assim, simplesmente. Aqui eu estou acessando uma posição específica, ó, que está na linha 2 da posição 3, e guardando esse resultado numa variável auxiliar. E aqui eu estou inicializando um vetor com 3 linhas e 4 colunas, e já começando aqui, já preenchendo ele inicialmente. O que está acontecendo aqui é que, em vez de passar só uma dimensão, eu estou passando vários. Né? Então eu tenho o primeiro vetorzinho aqui, que é a primeira linha, o segundo array, que é a segunda, o terceiro array, que é a terceira linha. Alguma dúvida aqui nessa parte de matrizes? Se a gente for percorrer um vetor bidimensional, ao invés de ter um laço de repetição só, porque a gente teria uma dimensão só, eu vou ter que ter um laço dentro do outro. Por quê? O que acontece com isso? Aqui eu declarei um vetor de inteiros, chamado array, que tem 10.000 linhas por 10.000 colunas. Aqui eu declarei duas variáveis auxiliares, sem sinal, inteiro sem sinal. E aqui eu tenho uma repetição, no qual esse contador i, que vai ser a minha linha, ó, que é o meu primeiro índice, começa em 0, vai até 10.000, de 1 em 1. Só que, quando o meu i está em 0 e ele chega nesse for interno aqui, como ele está dentro, enquanto esse for interno não terminar a repetição dele, o i continua em 0. Então, o que acontece é, eu começo na linha 0, a minha coluna, que é o j, vai andando aqui na repetição, então ele vai no 00, 01, 02, ele vai percorrendo toda a primeira linha, e quando ele terminar as 10.000 elementos da primeira linha, ele vai terminar o primeiro laço de repetição, vai vir para o final, vai somar 1 no i, vai voltar, vai testar que 1 ainda é menor que 10.000, aí meu i vai ficar fixo em 1 e o meu j vai reiniciar em 0. Então, na linha 1 agora, coluna 0, coluna 1, coluna 2, e assim vai até 10.000, vai chega no final, soma 1, vai para a linha 2 e fica em 2 fixo, e o j vai andando, e assim vai. Então, quando eu tiver um vetor bidimensional, quando eu for percorrer esse cara, eu vou precisar de dois índices, né? Um para linha e um para coluna. Nesse caso aqui, a única coisa que eu estou fazendo é preenchendo com zero cada um dos 10.000 por 10.000 elementos. Aqui um exemplo, então. Então, na prática, o que vai acontecer é isso aqui. Ó. Eu tô inicializando aqui essa matriz, que tem 5 linhas por 2 colunas, e é como se eu tivesse feito o que está aqui do lado. Ou seja, na posição 0, 0 eu botei o 0, que seria esse primeiro 0 aqui. Na posição 0, 1 eu botei esse outro 0. Na posição 1, 0 eu botei o 1, que está aqui. Então, cada arrayzinho desses de duas colunas, eu estou separando por vírgulas, colocando ele dentro de chaves. Depois aqui eu estou percorrendo com dois fors. O primeiro é para a linha, que é o 5, ó. Então meu i vai de 0 até 5. E o segundo é para a coluna, que é o 2, que é o tamanho total de posições que eu tenho em cada coluna. E aí, nesse caso aqui, eu estou mostrando o conteúdo que eu inicializei previamente aqui, de cada um dos elementos que eu tenho. Uma dica aqui, pessoal, se vocês quiserem mostrar visualmente como a matriz é, vocês não usem o barra N aqui, ó. Vocês podem usar um barra T, que dá um tab, ou dá um espacinho aqui maior. E aí, quando termina o segundo for, vocês podem, entre essas duas chaves aqui, dar um printf de um barra N. O que acontece é, ele visualmente vai mostrar basicamente como está aqui, ó, como a matriz é de fato. Do jeito que está aqui, ele só vai mostrar um elemento atrás do outro, né? Um elemento do lado do outro, por linha. Então não vai ficar visualmente
igual que é na matemática. Uma dica interessante é usar o assert, é uma função, por exemplo, quando a gente quer fazer condições específicas, testes, né? Em vez de ficar fazendo um monte de if para testar, para verificar e fazer asserções, a gente pode simplesmente usar essa função que vai testar o que a gente está pedindo. Então, basicamente o que eu passo para ela aqui é um teste lógico, e ela vai, se aquele teste não funcionar, não passar, ele vai terminar o programa automaticamente e vai dizer por que aconteceu. Então aqui é um jeito bom de validar, principalmente dados que o usuário está passando para o programa. Né? Então aqui a gente tem, aqui eu incluí o stdio.h, que é aquela biblioteca para usar input-output, né? Standard input-output, que é para usar as funções printf e scanf para leitura e escrita, entrada e saída. E aqui eu incluí uma outra biblioteca chamada set.h. Então, a partir desse momento, eu posso usar a função chamada set. Então, o que eu estou fazendo aqui? Comecei meu programa principal, retorno inteiro, se chama main, não recebo nada como entrada, início e fim do main. No final aqui vou retornar zero, né? Se tudo foi executado com perfeição e não deu nenhum problema. E aqui eu declarei duas variáveis inteiras, a inteira A e B. Escrevi para o usuário, me informa um valor inteiro, li esse conteúdo e passei para a posição de memória onde está lá a nossa variável A. Mesma coisa para o B. Então eu quero pegar um valor A e dividir por B. Esse é o meu teste. Só que na matemática a gente não pode dividir por zero, né? Então meu B não pode ser zero. Então o que acontece aqui, eu estou fazendo um teste, estou fazendo uma asserção para dizer o B tem que ser diferente de zero. Então ele vai testar, depois se o usuário informou um valor B diferente de zero, ele simplesmente vai pular essa linha 12 e vai vir para o printf aqui e vai mostrar o resultado do cálculo. Aqui um exemplo de como é que eu executei isso no terminal. Então primeiro eu compilei esse assert.c usando assert.c, que é um exemplo. Gerei esse nome aqui, executei ele, pedi para o usuário um número, botei 10. Pedi um usuário para outro número para fazer a divisão, botei 3. Fiz a divisão, mostrei, então um assert funcionou, a asserção não deu problema nenhum. Agora quando eu executei de novo e passei o valor 10 para ser dividido por zero, deu que o assertion failed, ou seja, a asserção deu problema, deu erro, porque o B não é diferente de zero. O segundo valor que foi passado aqui era zero. Então, no programa principal, ele diz até, indica qual é o arquivo usando assert.c, que era o nome do meu arquivo aqui, e o número da linha onde ocorreu, na linha 12. E aí ele aborta automaticamente, esse número 6 aqui é um código de erro da própria asserção ali, porque se tivesse executado normal, o código retornado seria o zero, que é o sucesso. Então, é sempre interessante usar esse tipo de função aqui na hora que vocês vão validar dados que o usuário passou para vocês. A gente pode... Aqui é só... esse valor zero que eu comentei antes para vocês, se vocês incluírem essa biblioteca stdlib, que é uma biblioteca bem comum em C, vocês podem usar essa constante exit success, que é zero, basicamente. É só um jeito diferente de escrever a mesma coisa ali. Aqui é um exemplo bem básico do que eu já mostrei antes. Então aqui a gente definiu que o número total de elementos é 10. Então sempre que vocês forem declarar um vetor, se não for ser inicializado pelo usuário, os valores, o ideal é vocês zerarem ele, cada uma das posições ali. É uma boa prática para vocês. Uma forma de fazer isso sem precisar fazer o laço de repetição, o for ou while, é usar essa função chamada memset. Então ela tem várias formas diferentes. Eu posso passar o nome do vetor, o número que eu quero passar para cada uma das posições. Então aqui, os dois primeiros parâmetros aqui é sempre a mesma coisa, né? O meu nome do vetor e o número que eu quero zerar, lá, que eu quero passar para cada uma das posições. Posso fazer isso, chamar o sizeOf de array, ele vai me dar um número total de bytes que ele vai fazer isso. Ou posso fazer essa multiplicação. Se eu tiver um número total já de elementos, posso multiplicar por esse ponteiro de array aqui. Outra possibilidade é usar o sizeOf, ou seja, saber a quantidade de bytes para um inteiro, se for um vetor de inteiros, né? Se fosse de vetor de floats, eu trocaria um int aqui para float, por exemplo, e multiplicar também pelo tamanho de elementos que eu tenho. Então vai depender, vocês têm essas três formas diferentes aqui de usar o memset. A vantagem é que eu não vou precisar fazer todo esse código aqui, ó. Então tudo isso aqui já fica abreviado, vivendo uma linha de código só,
usando essa funçãozinha chamada memset. Você tem que ter um cuidado em si, porque ele não faz verificação de limites. Então, por exemplo, eu declarei que é um vetor de 10 posições, só que se eu tentar acessar a posição 10, 11, 12, 13, ele não vai fazer teste nenhum sobre isso. Então, vocês podem usar uma assert para fazer esse teste, né, para garantir que não vai extrapolar o tamanho do meu vetor, porque se eu tentar acessar uma posição posterior, ele vai me dar um erro de segmentação, né? Eu estou tentando acessar uma posição de memória que não é a que eu tinha declarado, que tinha reservado de memória. Ou vou estar acessando uma posição totalmente inválida. Né? Então aqui eu posso acessar uma posição usando o índice direto, posso usar um ponteiro aqui também, usando o meu vetor, a posição inicial dele mais a quantidade de casas que eu quero andar. Então pode esquecer dos parênteses aqui nesse caso, tá? A gente pode fazer dessa forma. Embora quem quiser usar sempre esse esquema aqui, não tem problema nenhum, funciona igual. E pode ler esse conteúdo aqui. Então, você tem que ter cuidado só com o número de posições, que nem eu comentei antes. Então, se botar 10 aqui, vai dar um erro. Se botar 11, vai dar um erro. Se botar um número negativo, vai dar um erro também. E é isso. Essa aula é mais para relembrar um pouco vocês como é que funciona vetores. E não sei se alguém tem alguma questão, alguma dúvida. Não, tudo ok. Vou mostrar só para finalizar aqui a aula, vou mostrar uns exemplos. Esses exemplos, esses códigos aqui já estão lá também são os códigos um pouquinho mais robustos, digamos assim. Então, inicializei aqui com as duas bibliotecas, né? Incluí esses dois arquivos aqui para poder usar eles. Ao invés de declarar um vetor do jeito tradicional que eu mostrei antes, aqui eu declarei um ponteiro. Então, não se preocupe muito com isso, né? Eu estou mostrando que tem outras formas de fazer isso. Então, a gente vai ter aula sobre alocação de memória, mas para mostrar que é possível também. Então, aqui eu declarei, em vez de declarar com os colchetes e dizer que eu tenho um vetor aqui, eu disse aqui que eu tenho um ponteiro para inteiros. Esse ponteiro pode ser um número simples ou pode ser vários elementos seguidos. Então, declarei uma variável aqui só para ter o número de elementos, o n, e pedi para o usuário dizer o número de elementos que ele quer, que eu vou salvar nessa variável n aqui. Como ela não pode ser uma posição negativa, declarei desse tipo, size_t. Isso aqui é só para garantir que realmente vai ser lido e não vai ter nenhum problema de cache, alguma coisa salva previamente para guardar em n. O que faz esse 1 aqui, ó? Vou fazer do jeito certo aqui, né? É mais fácil de ler. Eu estou usando o scanf e estou testando se o que o usuário me informou, ou seja, se o scanf foi realizado com sucesso, porque ele retorna um valor lógico, que na prática em C não existe, mas é o 1. Então o valor lógico verdadeiro em C é 1, o 0 é o falso. Então aqui ele está testando se a leitura do N foi realizada com sucesso, e estou lendo esse número. Se não foi realizado com sucesso, de repente o usuário informou uma letra, de repente, aí o que acontece? Eu estou escrevendo que não foi possível ler o conteúdo, e aqui estou dando um exit, uma função que existe também. Eu poderia dar um return aqui também, é possível também, como a gente está no programa principal, e passando o código de erro que aconteceu. Então, dentro desse tdlib, como tem essa constante 0 aqui, para sucesso, a gente tem também uma constante para que não funcionou perfeitamente, deu um failure, falhou. Aqui é um jeito de fazer uma alocação com número fixo. Então aqui eu estou passando para essa função sealloc o número de posições que eu quero, que o usuário informou. Então se o usuário informou 5, eu vou alocar 5 posições de memória sequenciais. E aqui eu estou dizendo a quantidade de bytes que eu preciso para isso. Dessa forma, depois eu posso acessar esse cara aqui, que nem eu acesso o vetor, que nem eu mostrei nos exemplos anteriores. Se ele não conseguir alocar esse espaço de memória, seja porque não tem mais memória, por exemplo, aí esse teste aqui vai acontecer e o que foi me retornado pela função sealloc aqui é nulo. Então eu não consigo acessar nenhuma posição, aí eu saio, não consigo fazer nada. Caso contrário, nesse caso aqui eu não fiz nada, mas eu poderia aqui dentro acessar cada uma das posições do pedaço com colchetes. Então, por exemplo, a posição 0 recebe o número 10. E assim vai, né? Qualquer uma das coisas que a gente já fez nos exemplos anteriores aqui eu poderia fazer. A diferença é que quando eu aloco, não é o compilador que aloca para mim. Então, quando eu defino aqui com colchetes e o número de posições, o compilador vai alocar e no final do programa vai desalocar.
essas 10 posições de memória. Quando eu faço a alocação, e não o compilador, com essa função calloc aqui, eu tenho que liberar esse espaço de memória antes de terminar, senão vai ficar com um lixo lá reservado de memória, vai ficar aquele espaço, né, reservado. Enquanto eu não reiniciar a máquina, ele vai ficar com isso. Então eu tenho que ter esse cuidado para, quando eu alocar, eu também tenho que liberar com a função free. Aí é liberado e funciona perfeitamente. Aqui um exemplo de bidimensional que eu mostrei na aula. E aqui uma funçãozinha um pouquinho mais complexa, um exemplo um pouquinho mais complexo. Aqui o nosso programa principal. Então eu tenho uma matriz aqui de 2 por 4, duas linhas por 4 colunas. Tenho três funções, ó, F, G e I. Vamos ver o que elas fazem aqui em cima. Então a F aqui recebe uma matriz sem nenhuma posição limite aqui no início e com 4 colunas. E aqui eu estou só garantindo que o número total de elementos não extrapolou o que eu tenho ali. Então estou fazendo uma assert para isso. Aqui é a mesma coisa, então da mesma forma. E que mais? A G da mesma forma também. Então estou fazendo 3 formas diferentes de fazer a mesma coisa. Aí vocês podem até executar para ver o que acontece ali com cada uma dessas execuções. E um outro assert diferente, aqui a gente está passando um ponteiro para ponteiro, tá? Não precisa se preocupar com isso. Mas vocês podem executar esse código aqui para ver o que acontece com cada uma dessas funçõezinhas aqui. Então aqui, que é essa última função do ponteiro para ponteiro, usei o malloc. Então quando a gente sabe o número de posições, a gente usa o calloc. Quando a gente não sabe, quer dizer, quando a gente tem uma outra possibilidade também que é usar o malloc, e aí a gente coloca o número total de bytes que a gente vai alocar de memória. Então aqui eu estou alocando as duas posições, então um vetorzinho bem simples, com duas por 4 aqui, e depois estou liberando esse espaço de memória de cada um das posições que eu aloquei ali dinamicamente. Mas assim, isso aqui é só mais para vocês terem um exemplo aqui de alocação dinâmica, né? Que nem eu falei antes, a gente vai ter aula só sobre isso, não se preocupem. Mas caso vocês forem procurar alguma coisa sobre algum exemplo e achem alguma coisa com alocação dinâmica, não ficar confuso, né? Hoje é isso, pessoal. Hoje é só para... Como exercício, eu coloquei lá. Vocês vão ver que não é nada do URI, tá? Mas é são os exercícios mais tradicionais. Deixa eu aumentar aqui. Opa. Não dá para aumentar aqui. Então, lá tem a descrição no próprio Classroom, tá? Mas aí são os primeiros exercícios aqui. Eu até coloquei uns extras ali, mas são só até a letra D que tem que fazer aqui. E aí, que nem eu sempre falo, se tiver alguma dúvida, pode me perguntar. E André, não estressa aí, foca na defesa ali. Com certeza, Rafael. Depois do feriado eu vou te incomodar bastante. Beleza. E boa sorte nessa fase final. Ah, não, obrigada. Valeu. Então é isso, pessoal. Alguém tem alguma questão? Tranquilo? É isso? Fala, Jordano.